porque a Globo encomendou, e vocês já devem ter visto, a pesquisa O Brasil no Espelho, né? A maior pesquisa de valores, atitudes e percepções já realizada no Brasil, com quase 10 mil entrevistados, na casa de 10 mil entrevistados, né, em todo o território nacional. Amostragem por conglomerados que permite avaliar variações entre os estados e subgrupos da população. São 1.968 setores censitários, 26 estados e o DF, cobrindo 312 municípios brasileiros. É uma pesquisa, então, que projeta, depois extrapola, né, e escala também os resultados para conseguir trazer um pouco daquilo que a gente sempre comenta por aqui. Essa pesquisa ela foi divulgada no Fantástico, vocês devem lembrar um tempinho atrás, falando sobre o Brasil no Espelho, né, que é de Felipe Vieira, e que tem Felipe Nunes, e que tem essa construção para entender o Brasil de hoje, não o Brasil que a gente imagina que teremos, nem o Brasil que já foi, é o Brasil de hoje. E os resultados dessa pesquisa vão muito na linha do que eu acho que a gente enxerga isso, mas existem pequenas bolhas e o algoritmo acaba criando essa ilusão de que existem bolhas que são preponderantes sobre outras. Existem bolhas que são muito mais fortes do que outras. E o que a pesquisa mostra é que, de fato, a cultura mainstream, a cultura preponderante que nós temos dentro do Brasil, ela tem outra percepção. Então, essa pesquisa traz aqui algumas informações muito relevantes e que acabam impactando no próprio conteúdo de televisão também e na maneira de abordar esses conteúdos. Olha só esse dado aqui que é impressionante. No Brasil, apenas 6% das pessoas confiam umas nas outras. É um dos menores índices da história, né? Esse é um dos dados da pesquisa Brasil no Espelho, que foi apresentada na sexta-feira, aliás, mais para trás, né? Para o cientista político, esse dado revela o motivo da dificuldade brasileira de avançar economicamente também, porque temos o menor índice de confiança interpessoal. O nível de desconfiança é tão absurdo que só confiamos na família próxima. Esse alto grau de desconfiança pessoal é fatal nos negócios. O segundo efeito dessa informação é político e institucional. Felipe Nunes questionou como o brasileiro vai confiar na imprensa, no judiciário, nos políticos e em outras autoridades se não confia um no outro. Então existe um clima de desconfiança generalizado. Isso é importante também de colocar. Precisamos de um novo pacto capaz de restabelecer a confiança uns nos outros. Sem isso, será impossível constituir economia forte e instituições políticas respeitadas e capazes de regular nossa vida política, disse o diretor do CAEST. E aqui nós temos que falar sobre isso porque é a realidade, né? Quem não brigou com familiares por diversos motivos, seja da política, seja de outras coisas que acontecem, de percepções de vida. Nos últimos anos, a pandemia acirrou isso muito mais porque colocou todo mundo num nível de estresse muito mais alto do que se poderia imaginar, né? Então, há sim essa força nesse estudo e diz também o seguinte, o Felipe Nunes: todos nós moramos numa bolha, todos nós. O problema é que esse sistema força a gente a ficar feliz demais, ficar vendo só o que a gente acha que é certo, e a gente deixa de ser confrontado com o contraditório, que é muito importante. Só que a gente acha que é certo, e isso aumenta o preconceito, autoritarismo e violência, porque a gente para de viver o contraditório. Então, é isso. Nós temos essa questão e essa construção muito importante. Aqui nós temos também outras informações sobre demográficas, né, características da sociedade brasileira. O estudo mostra que para 97% dos brasileiros Deus é importante na vida e para 96% Deus está no comando de sua vida. Outros 86% avaliam que a fé vale mais do que a ciência. Dessa forma, Felipe Nunes evidencia como a fé é importante para descrever o país. A família apareceu no topo do que os entrevistados consideraram o mais importante da vida, a coisa mais importante que existe para esses entrevistados, né? Com 27%, atrás apenas de saúde e bem-estar com 28%. A pesquisa também mostrou que 80% dos brasileiros consideram que família são pessoas em quem se pode contar ou confiar, mesmo sem ter parentesco, o que mostra a presença das outras configurações familiares. Algumas questões apontadas nas pesquisas também mostram uma sociedade conservadora. Para 88% é importante preservar os costumes, enquanto 81% consideram que a mulher cuida melhor da família e dos filhos. Já 60% acham aceitável bater nos filhos caso passem dos limites. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, só estou dizendo que esta é a pesquisa. É o que a pesquisa trouxe, né? E aí traz questões preocupantes, né? Traz questões para a gente pensar a respeito de sociedade de uma outra forma.
Ao mesmo tempo em que quando a gente olha para a televisão, a gente percebe outras nuances. E por que eu digo isso? Porque o Daniel Farad, do Notícias da TV, trouxe a seguinte matéria. Uma das informações mais relevantes da pesquisa Brasil no Espelho, desenvolvida pela Quaest, a pedido da Globo, talvez esteja nas entrelinhas. Os dados e análises de Felipe Nunes ajudam a compreender que a TV aberta já não ocupa mais o mesmo papel central na formação do imaginário social que teve há 2 ou 3 décadas. A gente já sabe disso, mas quando a gente começa a abrir esse dado, a gente vê mais informações importantes, né? Por exemplo, os dados e as análises, né, trouxeram isso de 2 a 3 décadas, quando as novelas eram capazes, inclusive, de influenciar debates e promover mudanças na legislação do país. A reportagem do Notícias da TV leu na íntegra o livro Brasil no Espelho, um guia para entender o Brasil e os brasileiros, elaborado a partir de uma pesquisa em dezembro de 23, realizada entre novembro e dezembro de 23. E aí, é essa pesquisa que a gente falou, né? Um dos principais pontos que Nunes deixa bem claro é que a pesquisa é realmente um espelho, não refletindo o país que queremos ser, mas quem somos. Como é que é hoje o país. E mais do que isso, ele avisa que já na introdução que não quer ser determinista, ou seja, buscar uma relação causa-efeito entre os dados e os processos sociais ou históricos. Nós já falamos sobre os principais núcleos aqui, mas o aspecto mais instigante da leitura de Nunes é constatar que o país refletido nesse espelho não é necessariamente o mesmo que aparece na televisão. A sensação é de que a TV aberta perdeu, ainda que não totalmente, parte do seu peso na formação do imaginário social ou do inconsciente coletivo. Isso aqui é papo teórico de faculdade, mas basicamente é aquilo que todo mundo meio que pensa, meio que presume que é assim mesmo, entende? Então, a TV perdeu um pouco dessa capacidade de uniformizar o pensamento das pessoas, e as redes sociais, as correntes políticas, as correntes ideológicas, as correntes religiosas também, começaram a dominar isso e entrar em conflito em muitos aspectos. O autor evita explicações excessivas e aposta na força dos dados, ainda que faça comentários pontuais e sempre bem delimitados. Para quem já tem familiaridade com texto acadêmico, fica claro de que lugar teórico e recorte analítico ele parte. A própria opção por termos como pós-modernidade ou por dividir a população em 4 gerações explicita como e por que Nunes considera esse o caminho mais adequado para compreender o país. Um país que não se vê na TV. Parte do país parece caminhar na contramão de valores que ganharam espaço na dramaturgia. Por exemplo, esse dado sobre 60% ou mais que isso acharem que as mulheres cuidam melhor dos filhos é uma resposta direta. Uma resposta 81%. Resposta direta que está ali na pesquisa. Isso, de certa forma, traz um viés de uma construção machista de muito tempo, né? E que segue sendo refletida pelo que a pesquisa traz aqui. Mas, seguindo aqui, mais evangélico ainda que a representação desse grupo nas tramas seja relativamente recente, pelo menos de uma forma mais, como é que eu posso dizer, mais do dia a dia. Antigamente existia muito uma coisa da caricatura, assim como outros grupos sociais que tem outras características que também foram estereotipadas durante muito tempo, e que bom que a gente avançou nisso, mas agora é recente também esse parar de estereotipar também essa questão. Nós temos também aqui um pé fincado no interior no universo sertanejo. O sertanejo domina toda essa visão, não à toa a Globo está colocando Reis Garrides, Coração Acelerado, tudo isso é com base nessas pesquisas. Nunes não dá respostas nem aponta direções, é o que os trabalhos acadêmicos fazem em geral, né? Mas é impossível ler o livro e não perceber que esse desajuste de que a TV aparentemente já não é mais um espelho do Brasil, se é que um dia foi. Acho que nunca foi. Só que antes não tinha a resposta tão rápida, também tem isso, né? Então, é isso, vamos lá. As redes sociais trazem essa força também de divisão. A gente vê que até mesmo dentro das próprias bolhas as divisões acontecem, os rachas acontecem e aí vira um pandemônio. Então, certamente para a comunicação como um todo também é um momento muito tenso, é um momento muito difícil de pensar em como se colocar e como chegar ao público, porque de fato 6% dos brasileiros confia no próximo. 94% não confiam em outras pessoas.
que não sejam da família próxima, por exemplo. Nem isso às vezes. Então, é uma construção que de fato é interessante e que atravessa também o universo da televisão, e a gente vai comentando sempre por aqui. Segue o Legalzinho na Rede Gesla.